Morreu na última quarta-feira, dia 14 de março, a vereadora eleita pela cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ela foi a quinta mais votada no Rio de Janeiro e atuava pelos direitos humanos, pela vida de jovens negros das periferias brasileiras, contra as desigualdades e pelos direitos das mulheres. Ela via a educação como uma forma mais potente de transformação social. Nascida e criada no Complexo da Maré, Marielle Franco se graduou em Ciências Sociais e fez mestrado em Administração Pública. Ela atuava com educação e cultura na comunidade em que viveu. Desde os anos 2000 que eu estou numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. E vamos juntos, coletivamente, pautar o debate da favela, o debate de gênero, nessa cidade que é tão excludente. De uma realidade parecida com a de Marielle, nós da TV Escola fomos conversar e conhecer a mais nova estudante de medicina do Rio de Janeiro. Beatriz Albino, que é moradora do bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, é mais uma dessas mulheres negras que veem a educação como a forma de transformação social. Ela foi uma das 53 pessoas no Brasil a tirar a nota máxima, 1000, na redação do Enem do ano passado. Vamos ver. Essa é uma história sobre a amizade. Beatriz é uma mulher negra de 19 anos, mora na periferia do Rio de Janeiro com os pais e a irmã, filha de um pedreiro e uma telefonista. Passou para a medicina com a nota máxima na redação do Enem. O tema era o desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Certa vez, o pastor americano Martin Luther King disse: "Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo." E ela subiu. Eu comecei a fazer Libras na igreja e lá eu voltei a ter contato com uma amiga minha que é surda. E por conta dela, por incentivo, até da família dela também, eu entrei para um curso no Senac, que era um curso básico de Libras, que muitas professoras faziam e tudo mais, então eu tive muito contato com a comunidade surda, até pelas matérias. Tem uma matéria teórica que é obrigatória, que é a história dos surdos. Então, eu acabei tendo muita bagagem do assunto por ter que fazer esse curso aos sábados de manhã. O meu medo era cair um tema que eu não soubesse, assim, ter um conhecimento específico, que eu não tivesse o que falar, porque a técnica a gente estuda muito no cursinho, mas tem que ter esse que a mais para ter a nota máxima. E nos outros anos eu já tinha tido notas altas, mas não tinha conseguido alcançar a nota máxima. Então, quando eu vi o tema da redação, eu comecei a chorar. Uma sociedade ainda muito desigual pode destruir sonhos. E ela sabe que precisaria fazer um pouco mais do que os outros para superar os muros do racismo estrutural e mudar sua realidade e daqueles à sua volta. A medicina foi para mim sempre um sonho, sabe? Assim, Deus me prometeu que eu ia poder ajudar muita gente. Sempre foi isso que eu queria. Tipo, fazer mesmo para a vida. Eu quero ajudar as pessoas. Eu sempre falei isso. Eu acho que eu quero ser pediatra. E sendo pediatra, você faz a diferença no mundo por anos, sabe? Minha família foi tudo, né? Porque eu acho que se os meus pais não tivessem me dado o apoio que eles me deram, eu tinha desistido mesmo, assim. Eu vi amigas minhas desistirem e depois voltarem, porque é muito difícil você fazer sem o apoio de quem está dentro da sua casa, vendo a sua luta. E toda vez que eu não passava, eu ficava com aquele sentimento de, nossa, vou ter que contar para os meus pais de novo que eu não passei. E para eles era sempre, não tem problema, a gente faz mais um ano de cursinho. A gente ficou bem anestesiado, assim, porque nunca pensamos nisso. Ela sempre fala, nós nunca imaginamos, é uma coisa assim, muito grande para nossa realidade. Eu sei que para mim é muito difícil, vai ter dia que eu não vou ter dinheiro para comer, vai ter dia, mas eu não posso me vitimizar só por causa disso e não fazer nada. Tá na minha hora também de fazer alguma coisa para mudar isso. E se a minha história pode mudar isso, por que não? Mudar realidades, ajudar pessoas. O que Beatriz fez foi além de entrar em uma universidade pública.
Luther King novamente nos diz: nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Mas foi na linguagem em silêncio que Beatriz fortaleceu uma amizade, superou barreiras e mudou seu destino. A gente vive os ouvintes como se não existissem surdos. E eu falei sobre isso na minha redação. Agora a gente vai a Brasília, onde a nossa equipe encontrou outra personagem forte que usa o texto e a poesia para desconstruir esse universo machista ainda presente entre tantas famílias brasileiras. Isso mesmo, Clarissa. E o nome dela é Cristiane Sobral, professora, escritora que, além de tratar das questões de gênero, é uma voz que reflete sobre a nossa história. Vamos ver a conversa que ela teve com a repórter Ivana Diniz. Cristiane Sobral nasceu no Rio de Janeiro, mas vive em Brasília desde muito cedo. Aos 16 anos, ela já entrava na UNB, onde foi a primeira negra a se formar no curso de artes cênicas. Também canta, é professora e faz literatura. Contista, com 2 livros de contos e 3 livros de poesia. Terra Negra, o último, Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz, um livro que mudou a vida de muitas mulheres, né? E Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é também o nome de um poema que ela vai contar pra gente agora, a história desse poema. Bom, esse poema ele foi escrito quando eu tinha aí por 13, 14 anos, né? Então era uma menina nova ainda, mas já muito interessada nessas discussões de gênero. E Não Vou Mais Lavar os Pratos é um texto, sobretudo, que valoriza a posição da mulher, né? Como agente, protagonista, como aquela que também pode gerir, também pode planejar o cenário da nossa sociedade. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a sujeira dos móveis, sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Agora que comecei a ler, quero entender a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética e a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Assim, um grande instrumento de libertação, né? Se é que a gente pode dizer assim. O poema mexe com as pessoas para que elas movimentem suas próprias vidas, né? Porque a única mudança possível é a que cada um pode fazer por si mesmo, né? Não vou mais lavar e nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Acredito que a estética, por si só, ela é política, quando ela propõe, né, modos de fazer. Então, Não Vou Mais Lavar os Pratos é um livro que já fala sobre quem nós somos como brasileiros, né? Em que medida que o escravismo, em que medida que essa estrutura colonial, que o nosso processo de independência formou as nossas maneiras de ser e de viver. O jeito com que a gente lida com o trabalho, o jeito como a gente lida com as pessoas que trabalham para nós, ou quem somos quando trabalhamos, né? Então, Não Vou Mais Lavar os Pratos fala desse lugar que é um ponto nevrálgico assim, da nossa sociedade, que é o trabalho doméstico. Então, nesse sentido, é um livro que mexe com todas as mulheres. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? Por quê? A luta das mulheres negras ela é diferenciada, porque a gente pensa na história do feminismo e encontra inicialmente uma mulher de classe média, né, que está reivindicando inclusive o direito de trabalhar. E se a gente vai fazer esse mesmo recorte com as mulheres negras da época, a gente vai verificar que um grande movimento de luta é: não aguentamos mais trabalhar. Eu faço jiu-jitsu e eu quero ser jiu-jiteira. E nessa profissão, a maioria das pessoas são homens, e os homens ganham muito mais que as mulheres, nesse caso, em competição, essas coisas. Eu queria ser muito cirurgiã, neurocirurgiã, mas
Eu acho que a mulher nessa profissão, eu acho que não consigo ver uma desvantagem por conta de existir muitas mulheres nesse papel. Eu quero seguir carreira militar, sendo bióloga, e tem um buraco nisso, né? Porque é muito difícil você ser mulher na área militar, porque tem todo o lance do machismo e todo mundo achar que você não consegue pelo fato de você ser mulher. E isso é horrível, né? Isso cada vez te bota mais para baixo, mas se Deus quiser eu consigo. Estou em dúvida entre artes plásticas e biologia. Eu creio que no ramo da biologia não seja tão difícil quanto no da arte, que a gente sabe que tem uma visibilidade muito maior para pintores homens. Eu faço engenharia mecânica e eu acho que é a pior graduação possível em relação a isso, porque é um mundo muito machista. Eu sou a única menina praticamente da minha turma e então a gente sofre muito preconceito. As pessoas já olham pra gente com cara esquisita, tipo, por que você escolheu isso, sabe? As pessoas acham que eu deveria trocar de curso, porque é um curso para homem. Eu quero ser engenheira e, eu sei que não vai ser fácil, óbvio, porque, infelizmente, na nossa sociedade ainda tem essa restrição, mas eu acho que nada na vida é fácil, então acho que essas dificuldades a gente vai ter que correr atrás. Quero seguir na área de pesquisa. Eu ainda acho que as áreas de pesquisa são muito predominadas por homens. Ainda há muito preconceito com as mulheres por não saberem tanto, por serem voltadas para áreas mais humanas e não tanto científicas. Eu pretendo fazer engenharia elétrica. E aqui dentro da escola mesmo já é difícil, as pessoas já têm uma certa resistência a mulheres nessa área, nesse curso. Mas essa é uma barreira que as meninas estão quebrando ao longo do tempo. O Brasil tem 12% da reserva de água doce do planeta, um recurso estratégico diante da falta de água em muitas regiões do mundo. Sem esquecer que grande parte da nossa água é a principal fonte geradora de energia. Pois é, Ernesto. E mesmo assim, tratamos mal os nossos rios e lagoas, jogamos neles lixo e esgotos domésticos. Nós vamos conhecer agora um projeto de educação ambiental em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que orienta estudantes da educação básica a preservar, economizar e usar de forma racional os nossos recursos hídricos. Ela cobre 70% da superfície do planeta, compõe 75% do nosso cérebro. Realmente estamos sempre com ela na cabeça quando estamos com sede. É impossível vivermos sem a água, mas para entendermos a importância de preservá-la, que tal um pouco de matemática? 97% da água mundial é água salgada, ou seja, somente 3% é água doce, que serve para consumo, mas 2% estão congeladas. Se só temos 1% da água do planeta para consumo e a população não para de crescer, a expectativa é que seremos 9 bilhões até 2050, como fazer essa roda não parar de girar? Aqui as crianças aprendem a preservar, compartilhar e que as soluções podem estar nas coisas mais simples. Essa água disponível está lacrada no planeta pela atmosfera. A questão é ela ser potável, ou seja, própria para consumo humano. Por isso, o Projeto Água ensina para as crianças das escolas públicas a importância de preservar, economizar e recuperar os recursos hídricos. A ideia é a gente começar um trabalho teórico dentro das escolas, onde a gente faz uma palestra com ensinos básicos sobre a água. E depois a gente traz as crianças para cá para fazer os programas práticos, porque a gente sabe que a criança absorve muito mais ensinamento quando você mistura teoria com prática. E é nessa fazenda com 210 mil metros quadrados e 32 nascentes de águas no município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que o projeto acontece. E se a gente não tem floresta, a gente prejudica todo o meio ambiente, a gente prejudica todo o nosso planeta. Alunos da Escola Municipal Barros Franco assistem atentos à palestra. Depois, vem um momento mais colorido e poético, um jardim das borboletas, onde eles aprendem a importância desses seres que podem viver segundos ou semanas e são polinizadores que contribuem para a manutenção da flora e da fauna. Pausa para um lanche para dar energia, porque agora é hora de colocar a mão na terra para ajudar no reflorestamento da área. Nos 13 anos do projeto, já foram plantadas 10 mil mudas.
Quando a gente planta uma árvore, a gente está plantando várias fontes. A gente não pode matar as árvores, a gente também tem que preservar um pouco a água. Eles têm acesso desde a captação da água da chuva a uma mini estação de tratamento que mostra todo o processo que passa a água até chegar na nossa casa. Antes do projeto, essa fazenda foi uma fazenda de cafeicultura, né? Tinha uma plantação de café muito grande. E depois se tornou uma granja de suinocultura. Nós tínhamos uma granja aqui com cerca de 3.000 animais, que foi o que devastou um pouco a fazenda. A pecuária e a agricultura, nos moldes de hoje, consomem mais de 70% da água potável do planeta. Por isso, eles aprendem sobre a irrigação por gotejamento, que tem um desperdício de menos de 5%. O Brasil é o quarto maior consumidor de água do mundo. O brasileiro consome, em média, quase 4.000 litros por dia. O grande problema é o desperdício, lição que Isabela aprendeu hoje e já vai praticar assim que chegar em casa. Eu vou, toda hora que eu tomar banho, eu tô lavando meu cabelo, vou desligar a água. E quando eu tô esfregando as louças, eu vou desligar a água. A gente sabe que o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo, já falamos aqui, mas devemos entender que a distribuição desses recursos é muito desigual. 69% estão na região norte e só 3% no nordeste. No centro-oeste, cerca de 16% e no sul e sudeste, em torno de 6% cada um. E a gente sabe também que a água tem uma importância econômica e que precisa de política para o seu uso racional. Vamos ver o que tem a dizer sobre essas questões todas o oceanógrafo David Zi, um especialista neste assunto. Quando a gente fala em termos de qualidade da água, a coisa talvez mais importante seria a questão da potabilidade da água, né? É a água como um recurso natural para a nossa sobrevivência. No ano que passou, nós tivemos um aumento de 13% na produção agropecuária do Brasil. E a produção agropecuária depende de água. No fundo, o Brasil exporta, não é alimento, exporta água. Porque para produzir 1 quilo de determinado alimento, precisa de litros e mais litros de água. E essa água, no nosso Brasil, está muito mal distribuída. A gente pensa que existe água em abundância, então todo mundo pode desperdiçar, todo mundo pode fazer. Não. A maior parte da concentração da população do Brasil está exatamente no sul e no sudeste. A maior concentração de água do Brasil está na Amazônia, no norte do país. Né? E no norte do país nós temos a menor concentração de pessoas. E nós precisamos mudar um conceito, uma cultura que a gente tem enraizado, achando que a água é um bem infinito, que é direito de todos e que tem abundância e nunca vai acabar. Vai acabar, porque a população do planeta já são mais de 7,5 bilhões de habitantes. Para que a gente tenha planejamento da água, nós temos que incorporar um valor para esse recurso natural. Hoje em dia a gente não incorpora valor, por quê? Porque acha que tem abundância, está sobrando e a gente pode desperdiçar. A cada ano que passa, a cada década que passa, vocês podem notar que o consumo de água aumenta e o teu preço do metro cúbico de água que você está sendo cobrado está aumentando. Nós temos que desenvolver uma água barata. O melhor jeito de desenvolver uma água barata é a prevenção. É nos antecipar o problema. Ou seja, impedir que a água se contamine. Reutilizar a água. Tudo isso precisa de tecnologia, precisa de planejamento, precisa de pesquisa. É preciso um esforço conjunto de todos os segmentos da sociedade. O primeiro setor, né, que seria o governo. O segundo setor, né, que seria a sociedade. E o terceiro setor, que seria a classe empresarial, esses precisam estar unidos. Por quê? Para a questão de administrar, porque todos esses segmentos precisam de água. Por que eu vou ter água só para energia em detrimento da água da agricultura? Não posso, tem que estar junto. Então esses dois têm que se falar. Por que é só para agricultura e para energia e não para cidades? A cidade também precisa falar. Então cada um tem que saber que a divisão de cada um, o pedaço de cada um é limitado. E ele tem que fazer seu esforço também para conseguir sobreviver com essa limitação. Hoje, por incrível que pareça, no mesmo lugar que se tira água para beber, nós jogamos esgoto.
Aonde tem isso? As baías do Brasil inteiro. Baía de Guanabara é o grande ícone, o grande exemplo. Isso é uma contradição, é um conflito de uso. Por quê? Porque os segmentos da sociedade não se falam. Então, na hora que a escola começa a mostrar um produto natural, né, um recurso natural chamado água, e a gente começa a ver que ela está ficando cada vez mais preciosa no sentido de manter a vida humana no planeta, mais recursos e mais conhecimento devem ser despendidos para tornar isso possível. E começa na escola exatamente criar esse interesse, essa motivação e essa perspectiva profissional, cultural, educativa, né, e de comportamento das pessoas. Não perca quinta-feira, dia 22 de março, a estreia de Irmãos de Água, o novo programa da TV Escola. A série de 8 episódios vai mostrar diversos lugares do planeta, como a Amazônia, e entender o papel vital que a floresta desempenha no ciclo de água do planeta. O programa vai mergulhar também no Oceano Pacífico Sul e investigar as tecnologias existentes para impedir a pesca predatória. Irmãos de Água vai ao ar às quintas-feiras ao meio-dia e às 5 da tarde, com reapresentação no domingo às 2h30 da tarde. Mais informações sobre a programação da TV Escola, acesse o site tvescola.org.br. A Cinemateca Brasileira, com sede em São Paulo, há mais de 70 anos, vem preservando e recuperando a memória do nosso cinema nacional. Hoje é o maior arquivo de imagens em movimento da América Latina. A Cinemateca teve momentos ricos em atividades de propagação do nosso cinema e, particularmente, de recuperação de filmes antigos. Mas nos últimos anos, a partir de 2013, vinha passando por crise que foi agravada por um incêndio em 2016, em fevereiro. Mas há 2 semanas, a Cinemateca Brasileira começou um novo período. A partir de contrato com o Ministério da Cultura, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, vinculada ao Ministério da Educação, passou a administrar a Cinemateca. Vamos ver como é que foi. São Paulo, Vila Clementino. Até 1988, a construção que vemos servia como matadouro para a fábrica de carnes. Hoje, após anos de restaurações, este local virou a Cinemateca Brasileira, o maior acervo de imagens em movimento da América Latina. Ali atrás, galpões restaurados para a conservação, com refrigeração adequada para os rolos de filmes. Um espaço que agora vai ser mais reconhecido e reativado. A Cinemateca Brasileira era uma fundação privada que foi criada nos anos 50. Acontece que há todo um histórico de altos e baixos, de conforme a época, com mais ou menos verba, com determinadas conjunturas no plano da administração federal em geral, etc. A Cinemateca sempre oscilou. Mas agora, o novo momento para a Cinemateca chega por meio do contrato de gestão com a organização social ACERP, Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, junto aos Ministérios da Cultura e da Educação, promovendo maior diálogo entre poder público e a entidade cultural. A preservação da memória histórica é fundamental para qualquer sociedade. Os valores culturais ditam muito os caminhos para o futuro de qualquer população. E evidentemente que o Brasil, quando garante a preservação da história do nosso cinema, do valor do nosso cinema, está ao mesmo tempo projetando um futuro promissor, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista educacional. Eu acho que é reativar todas as nossas ideias, projetos, sonhos e ir em frente, para que as futuras gerações possam conhecer a história deste país, que está registrado, impresso nos 240 mil rolos de filmes que formam o nosso acervo. Esses materiais todos, eles, para serem bem preservados, eles estão guardados em grandes geladeiras especiais, com toda uma temperatura especial. Mas esse material não pode ficar escondido dentro das grandes geladeiras, ele precisa ser também difundido. São documentos de pesquisa, né, para os historiadores e para quem for fazer um trabalho que é sobre o país em geral, sobre a cultura brasileira em geral, e não apenas sobre o cinema.
Além de mais de 30 mil DVDs e 10 mil cartazes expostos na época, o maior acervo de livros da história do cinema e o terceiro melhor laboratório de restauração do mundo. A Cinemateca Brasileira é um ambiente aconchegante e plural, que faz história na vida de quem trabalha por aqui há anos e de quem se dedica a cuidar do lugar como segunda casa, feito à sociedade amigos da Cinemateca. Essa Cinemateca ela tem que ser viva, ela tem que estar aberta para a sociedade. Ela tem uma biblioteca muito importante, ela tem que estar aberta para a pesquisa e para a sociedade, que tem que vir aqui assistir filmes, ver exposições, fazer parte deste corpo que é fundamental para a cultura brasileira. Termina agora a Rede Escola, a nossa revista semanal de educação. Nesta edição, nós destacamos a discussão sobre o uso da água que acontece em Brasília no Fórum Mundial. E não se esqueça, a gente volta na próxima semana com uma nova edição, na sexta-feira, às 7 horas da noite. Anote aí, com reprise no sábado, às 4 da tarde, no domingo, ao meio-dia e segunda, ao 12h30. A gente se vê! E acompanhe também a Rede Escola pelo site www.tvescola.org.br. Tchau!